Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, continuando a nossa exposição desta carta, na qual o apóstolo abre o seu coração, não somente para os irmãos de Corinto, mas para o mundo, que há 2000 anos essa carta é lida e comentada detalhadamente. Para quem quiser ver, estudar e aprender, porque não é só a carta de um homem sério, um homem dedicado a Deus, mas além disto é a carta de um homem que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, produzindo palavra de Deus pura, inerrante, sem nenhum engano, mas a sabedoria própria do próprio Deus. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, nós lemos assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este estupendo texto à nossa frente, provavelmente o texto mais conhecido da Bíblia para os crentes, depois de João 3,16. Obrigado pela verdade colocada aqui, que nós não conseguimos esgotar, tentando explicar tudo o que se tornou novo. Talvez centenas, milhares de pregações tenham sido feitas, não talvez, mas com certeza, ao longo desses 2000 anos, depois que Paulo escreveu isto. E aqui estou eu, mais uma vez, tentando explicar isto, que teu Espírito Santo nos oriente, nos ilumine. Quando eu digo nos ilumine, não é apenas ao pregador, mas a todos os que estão aqui, para absorver o máximo que cada um possa as verdades aqui contidas, e quem não tem Cristo ainda como Salvador, não está ainda incluído na nova criação de Deus em Cristo, que possa ter esta vontade e se dobrar aos pés do Salvador, nesta pregação, se assim for a tua vontade. Entregamos o resultado do que vai ser dito aqui nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando Paulo começa a frase dizendo assim que, significa de tal modo que, portanto, dando uma ideia de uma indicação de que ele continua o raciocínio. Então vamos dar uma pequena marcha ré aqui e ver o que ele disse, pelo menos nos dois últimos versículos, para dar uma pequena noção do contexto. E eu venho pregando quase versículo por versículo, como vocês sabem. Mas vamos lá para o 14 então, que eu já expliquei, mas para nós vermos de uma maneira um pouco mais abrangente. Pois o amor de Cristo nos constrange, no 14, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, portanto, então ele continua o raciocínio. Nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, o amor de Cristo nos constrange, eu já expliquei o que significa isso, é apertar e, pelo próprio aperto, impelir para uma certa situação quase que única. Quando alguém está num lugar muito apertado e muito contrito, alguém aperta e tem alguma abertura, é por aí que a pessoa vai. Então, tem esta ideia, como eu já expliquei, e disse que Cristo morreu por todos, expliquei que esse todos, tudo indica que se refere aos crentes, àqueles que foram eleitos por Deus, e que agora esses crentes não devem mais viver para si mesmos, mas para Ele, Cristo. Sendo assim,
nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. É óbvio que se refere aos crentes, àqueles que são salvos em Jesus Cristo. Daqui por diante não deve se referir a partir daquele momento em que Paulo escrevia a carta, claro, mas a partir da conversão de cada um, a partir do ponto em que cada um passou pela experiência de morrer com Cristo, e ressuscitar com Cristo, de nascer de novo, de ser regenerado, de exercer fé em Cristo. Dali para frente, mudou. Isso é o que ele quer dizer aqui. A ninguém conhecemos segundo a carne. O que significa isto? Lembre-se que Paulo tinha acabado de dizer que Cristo morreu e ressuscitou em benefício do salvo. Então, é uma situação completamente nova de que aquele que vai a Cristo morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Já expliquei isso na mensagem passada, não vou repetir. Estou apenas lembrando que é uma situação completamente nova comparada com a situação anterior. Não é ter entrado numa nova religião, não é ter aceito uma nova filosofia de vida, não é só isso. É muito mais profundo do que isto. É o que Paulo quer dizer. A experiência de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo é muito mais do que apenas uma mudança de convicções doutrinárias, filosóficas, seja de que natureza for. É muito mais profundo. Isso é o que ele quer dizer aqui. E é exatamente desta nova situação que ele vai falar no famosíssimo versículo 17. Que muitos sabem de cor, como eu disse. Depois dele, antes dele, só João 3,16, de tão famoso. Praticamente todo crente conhece de cor, segundo Coríntios 5,17. Na realidade, eu acho, minha maneira de ver, é que o versículo 16 é uma particularidade do 17, que é mais abrangente do que o 16. Então eu vou explicar o 17. Enquanto eu explico o 17, vai entrar o 16, porque eu penso que ele falou aqui do 16 numa situação, depois no 17 ele abriu mais do que o que estava lá no 16. Então vamos passar para o 17, depois a gente volta. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Observe o e assim, parecido com assim que, no versículo 16, Paulo está ligando o raciocínio com o outro, ele não está mudando de assunto, ele chega a uma conclusão, depois chega outra, depois chega outra, e ele vai aprofundando naquilo que ele vai revelando, inspirado pelo Espírito Santo. Então, esse raciocínio, creio eu, é mais conclusão dos versículos 14 e 15 do que do próprio 16, ou seja, que o crente morreu e ressuscitou com Cristo. Cristo morreu, ressuscitou por eles, então aquele que vai a Cristo morre e ressuscita com Cristo. Logo, então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, alguém que passa pela experiência de morrer com Cristo e ressuscitou com Cristo, e ele quer aprofundar isto, ele quer falar mais disso, é tão importante, é tão forte a experiência, é tão determinante na vida de alguém, que ele quer ir mais fundo, ir mais fundo, ir mais fundo. E entendam-me isto, especialmente numa época de hoje, em que virar evangélico é a coisa mais fácil do mundo. E há milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, seguindo um rumo que muito provavelmente não bate, não combina com o tamanho da experiência, com a profundidade da experiência da qual Paulo fala aqui, de tornar-se nova criatura. Então, virar evangélico, se tornar evangélico, que foi um culto e achou bonito e ficou arrepiado porque viu alguém fazendo um pretenso milagre ou falando uma pretensa profecia ou sei lá o quê, e agora mudou de religião e virou evangélico e se entregou para Jesus.
cabe a cada um examinar com muita serenidade, com muita seriedade, o que é que eu fiz, para andar dizendo por aí, alardeando, que agora eu virei evangélico. O que significa isto? Pela Bíblia, não é pelo pastor A ou B ou C. Diz, pena que quanto mais fama o pastor A tem, ou mais rico o pastor B é, ou mais programa de televisão tem, ou mais ouvido é, e mais mídia ele domina, a tendência é que ali vira algo quase que autoritativo. Está dito, é aquilo ali. E se esquece de que quem vai explicar essas coisas espirituais não é pastor nenhum, é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E vamos ouvir os pastores, os pregadores, ou qualquer um, não precisa ser nem pastor nem pregador, qualquer pessoa que se diga crente em Jesus Cristo e que se digne falar o que a Bíblia diz. A esse sim, você deve abrir os ouvidos e dizer o que a Bíblia diz disto. O que você acha que a Bíblia diz disto? Acho isso, isso, isso. E você confere e pede a Deus sabedoria e examina para saber o que Deus diz. Não é o que o pastor A, B ou C fala ou explica. Então, eu espero que durante esta pregação, e talvez com base nas anteriores, quanto a 2 Coríntios, cada um vá olhando para si. Não estou aqui para julgar ninguém e para dizer, você é evangélico, mas você não é salvo, você está só nessa onda religiosa aí, mas a sua conversão nem aconteceu, é uma coisa superficial, não vem de dentro. Não sou eu quem vai dizer, não pode ser eu, é só você. Mas saiba que para você poder dizer isto, tem que ter ocorrido algo muito sério na sua vida. Que sério? Ou quão sério isto? O que Paulo está dizendo. Então ele vai ensinar o que é ser um crente, ou pelo menos uma parte do que é ser um crente, ou pelo menos dar uma ideia do tamanho da transformação que ocorre quando alguém se torna crente em Jesus Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, a gente já podia parar aqui. Você sabe quantas vezes a expressão estar em Cristo aparece no Novo Testamento? Se eu disser que é 10 vezes, isso já é um número razoável. Se eu disser que é 30 vezes, é muito. Se eu disser que é 52 vezes, que é 26 vezes 2, são 26 livros do Novo Testamento. Bom, ela aparece 2 vezes em cada livro, são 52 vezes. Já seria muito também. Mas não é não, são 164 vezes que a expressão estar em Cristo aparece no Novo Testamento. É muita presença desta expressão ali. Então, eu poderia parar aqui e dizer, irmãos, vamos passar agora meses estudando 164 passagens na Bíblia, que tem um ponto em comum, essas passagens, a expressão em Cristo. Então daí você tira a profundidade do que Paulo quer falar, quer dizer, quer expressar, ou melhor dizendo, do que Deus quer expressar para nós, do que significa aos olhos de Deus estar em Cristo. O crente vai passar a vida dele inteira aprofundando nesta verdade, o que é estar em Cristo. Quanto mais estuda, parece que menos sabe e mais descobre coisas maravilhosas ou ângulos ou sutilezas da verdade de Deus. Então, eu não posso nem perguntar a vocês aqui o que é estar em Cristo, prometendo uma resposta completa. Não dá. 164 vezes. Então eu vou resumir de uma maneira bem sucinta mesmo.
nesta pregação, vou tentar. Antes de tudo, o que não é estar em Cristo é mais fácil. Não é pertencer a uma religião chamada cristã. Não é abrir a boca e dizer, eu sou evangélico. Não é. Não é simpatizar com Jesus. Simpatizar com o nome dele, gostar de ler livros sobre ele, botar um adesivo no carro falando dele. Não é. Não é levantar a mão na hora do apelo do pastor, ir lá na frente e dizer, agora eu sou crente ou evangélico, como for. Não é. Não é ser batizado na água. Não é crer em Jesus no sentido de só acreditar nele, no sentido crer bíblico, que aí envolve arrependimento e submissão e entrega, sim, claro. Mas no sentido de... Então esqueça o verbo crer. Não é acreditar, ou somente acreditar. Estou dizendo aqui que não é somente uma coisa ou outra, não é somente ser batizado. Inclui na obediência do novo cristão ser batizado, claro, mas não é somente ser batizado, não é somente simpatizar com ele, não é somente usar um adesivo no carro, não é somente acreditar. Isso é o que eu quero dizer, é muito mais do que isto. Porque você pode colocar o adesivo, pode ser batizado, pode acreditar, pode ir lá na frente respondendo o apelo e não ter coisa nenhuma de verdadeiro cristão. Então, por importantes que sejam esses atos ou atitudes que eu coloquei aqui, mas elas por si só não indicam realmente a essência do que é estar em Cristo. E é tão fácil o ser humano confundir as coisas e dar mais importância ao que aparece, ao que é visível, ao que é audível, do que ao que está dentro do coração, que é onde... Para onde Paulo vai? Claro que vai, porque é basicamente uma transformação íntima, espiritual, estar em Cristo. E não é nem visível. Eu não tenho um aparelho para medir, ou não tenho um método para descobrir. Fica ali os irmãos em fila aí, vai descobrir quem está em Cristo e quem não está, para valer mesmo. Não sei. Muito de dentro. Espera-se algum tipo de comportamento e tal, mas não que esses comportamentos provam que alguém é de fato cristão. Não provam. Vamos para o contexto mais imediato, para tentar explicar então o que é estar em Cristo. De acordo com o que eu até já li, no versículo 14 e 15, você pode dizer assim, estará completamente certo. Estar em Cristo é ter morrido e ressuscitado com Cristo. O que implica em não mais viver para si e viver para Cristo. Resposta teologicamente perfeita, correta. Talvez muito frustrante para alguns que gostam dessas coisas que aparecem e que se ouve, que se fala e mexe e coisas mais visíveis e sinais do alto, coisas miraculosas. Coisa sem graça. Estar em Cristo é ter morrido e ressuscitado com Ele, Cristo, o que implica em não viver mais para si e sim viver para Ele. É isto? É sem graça, né? Depende do ângulo em que você vai ver isto, ou avaliar isto. Se você está atrás de coisas espetaculares, visivelmente espetaculares, porque espetacular é isto aqui, mas que apela para os sentidos e tal, decepcionante. Mas para quem está procurando uma explicação veraz, correta, e do que de fato significa estar em Cristo, esta é uma das explicações absolutamente bíblicas, corretíssimas. Curioso é que quanto mais alguém, o tamanho da decepção de alguém com uma definição dessa, pode mostrar muito a situação da própria pessoa.
Eu não entendi, foi nada. Estar em Cristo é morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. E agora eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo é por Ele, que morreu, ressuscitou por mim. Não faz muito sentido, não. Você já deu uma dica para você extremamente valiosa sobre o seu estado espiritual. Sabia? E não precisa ser teólogo, nem estudante das Escrituras há 40 anos, não. Alguém que mal sabe ler ou não sabe ler de jeito nenhum. E que se converteu a Cristo e passou por uma transformação real de conversão, ele vai entender isso aqui, nem que seja pouco. Talvez não vai explicar nunca, saber explicar, não tenha palavras para explicar, não tenha um conhecimento, não tenha o jeito de falar, mas o espírito dele entende aquilo, ele sabe o que aquilo significa, ele sabe que é uma pessoa diferente, ele sabe que passou por uma transformação que vai mexer com a vida dele toda, a ponto de poder dizer: minha vida mudou muito, muito. Pois é isso que Paulo quer dizer. O que está em Cristo é nova criatura, todas as coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. É exatamente isso. O crente verdadeiro, ele sabe o que significa isso aqui, pelo menos na essência, embora não vá dar uma aula de teologia, claro que não, obrigatoriamente, não vai. Então, é uma experiência misteriosa, mas altamente real, feita mediante uma profunda união espiritual com Cristo, que resulta numa situação radicalmente nova diante de Deus. Deixe-me ler algumas passagens sem explicar muito. Romanos 6, 3 e 4. Se quiserem até lá comigo, vamos. Se não, podem ouvir, mesmo eu lendo. Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, olha a expressão, em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Não vou explicar isso agora. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. O batismo significa esta morte espiritual. O batismo na água significa, aponta para essa experiência espiritual. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em, olha só, novidade de vida, nova criatura, nova vida, novidade de vida, outra coisa. Efésios 2, poderia ler outras passagens, mas eu vou ler só essas duas. Efésios 2, versículos 11 e 13. Diz assim, Efésios 2, 11 e 13 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, ou seja, chamado pelos judeus de incircuncisos, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha só a expressão sem Cristo, o contrário de em Cristo. Então, sem Cristo é como todo mundo anda, como todo mundo está. O homem natural nasce sem Cristo, cresce sem Cristo e vai vivendo a vida sem Cristo. E morrer sem Cristo é um perigo, porque ele sela o destino eterno. Eu vou comentar isso um pouquinho lá na frente. Mas só quis chamar a atenção da expressão sem Cristo, que é o contrário de em Cristo. Esse S, que diferença. Jogue fora esse S, meu amigo, ou minha amiga. Jogue fora esse S, porque você não sabe o tamanho deste S na sua vida. Sem Cristo, e jogando fora o S, vira em Cristo. Que S? Acho que vou colocar como título dessa pregação. O título que eu tinha colocado é: está tudo novo para mim. Está mesmo, nova criatura, né? Então vem botar entre parênteses, que falta, que sobra este S.
está fazendo, ou estava na minha vida antes de eu me tornar em Cristo. Seja como for, continuando, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, ou sem de novo, sem Deus no mundo, estava liquidado, sem Cristo, sem Deus. Mas 13, agora em Cristo Jesus, lá vem a nossa expressãozinha querida, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, uma mudança radical. E poderia ler passagem após passagem, mostrando essa grande transformação. Mas continuando, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um ensino básico para entender a doutrina da salvação. Do ponto de vista humano, a conversão é algo, embora muitas vezes dolorido, às vezes longo, às vezes não, mas às vezes sim, sofrido, algo muito forte. Mas pode ser algo muito simples, explicável de uma maneira muito simples, não daria muito trabalho não. É ir até Jesus. Fui até Jesus Cristo, me arrependi de meus pecados, confessei meus pecados a Ele e consegui crer de uma maneira mais profunda do que só acreditar, mas eu me submeti a Ele e pedi para Ele tomar conta da minha vida, me livrar do inferno. Pronto, minha conversão foi isto. E foi, do ponto de vista humano, o que Ele fez, o que a pessoa fez, do ponto de vista do que se passou com ela, é isto aí. Mas por trás há um trabalho interno do Espírito Santo, que é um verdadeiro ato de criação. É uma nova criação, tanto quanto a criação do homem. Não é um complemento àquela criação, não é um aperfeiçoamento àquela criação, é uma outra criação. Tudo bem, pega algo da primeira, tem algo em comum com a primeira criação, são homens, são seres humanos, que são o alvo da primeira criação, a parte mais importante da primeira criação, e na segunda criação são homens também, seres humanos que são convertidos, não deixam de ser humanos por causa disto, mas não é só é muito mais profundo que apenas um aperfeiçoamento, um acabamento. Não estava muito bom, o pecado estragou um pouco, então a conversão em Cristo ajeita aquilo que estava corrompido pelo pecado e, vamos dizer, volta ao estado em que o homem era. Volta ao que Adão era. Não! Negativo, é muito, muito maior a salvação em Cristo do que simplesmente voltar ao estado sem pecado em que Adão era. Adão não podia dizer que estava em Cristo, não estava unido espiritualmente com Cristo, não fazia parte de um mesmo corpo no qual Cristo é o cabeça e o crente é parte do restante do corpo, é membro. É muito mais profundo, é uma criação nova, mesmo aproveitando o material da primeira. Dá vida a um morto, essa nova criação. Quando eu digo aproveitando o material da primeira, não é ex nihilo, que é a expressão que indica que a criação de Deus, do universo, foi ex nihilo, no latim, do nada. Então, não havia nada e Deus, do nada, criou tudo. Na realidade, a nova criação não é bem assim no sentido em que, como eu falei, Deus aproveita algo muito da primeira criação, mas faz algo muito maior, de uma outra dimensão de energia criadora da parte de Deus, que no caso, esse algo é um homem morto nos seus pecados, e Deus dá
vida espiritual. Vamos lá, está escrito isso aí tudinho, Efésios 2, de 1 em diante. Efésios 2, de 1 em diante, ele vos deu vida, estando vós moribundos, não é? Nos vossos delitos e pecados, não? Mortos, doentinhos, mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Você andou, eu andei, antes de nos tornarmos novas criaturas. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu comentei um pouco esse versículo no outro contexto, na mensagem passada, mas mostrando a união profunda entre nós e Cristo. E o que eu quero mostrar aqui é que foi a partir de um morto que Deus fez em você, lhe deu o privilégio de fazer parte agora de uma nova criação. Existem duas ordens de criação quanto à raça humana: a primeira criação e a segunda criação. Vamos a 1 Coríntios 15, que fala disso com uma certa clareza. 1 Coríntios 15, 45 em diante. Diz assim, 1 Coríntios 15, 45 em diante: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, foi dada vida a ele. O último Adão, porém, que é Cristo, é espírito vivificante, ele dá a vida. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Vejam os contrastes: primeiro homem, segundo homem. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, nós, seres humanos de uma maneira geral. O primeiro, como foi? O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais, os que fazem parte da nova criação. Isso pertence agora a uma outra ordem, pertence ao céu, às coisas do céu, as coisas do mundo aqui. Nós somos feitos para as coisas do mundo na primeira criação, ligados com as coisas daqui, inclusive cortados de Deus. Desde que Adão pecou, Deus cortou a ligação que tinha com Adão. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Eu não vou explicar isso aqui tudo, eu teria que entrar mais profundamente nesse texto aqui. Mas, gente, é algo muito grande que está aqui. Muito grande. Pastor, e o que é essa imagem do celestial? Não sei. De uma maneira mais completa, não sei. Só sei que não vai ter pecado, que vai ser perfeito como Cristo é perfeito, vai amar a Deus com a mesma pureza com que Cristo ama a Deus. Eu poderia falar várias coisas, mas
mais do que isso. Não, eu quero saber como é que vai ser mesmo o nosso corpo celestial, por exemplo. Não sei. O que é que vai nos satisfazer lá? Não, é amar a Deus e adorar a Cristo e a Deus. Sim, mas além disso, nós vamos fazer o que lá? Não sei. Além disto, não sei. De adorar a Deus, não sei. As tarefas, vamos ter tarefas lá? Novo céu, nova terra, vamos nos deslocar entre novos planetas e ter missões lá? Não sei. E o nosso brilho, o tipo do brilho? Não sei. É outra coisa. Imagem do celestial. Eu não sei como é Cristo hoje exatamente. João viu assim, rapidamente, caiu aos pés dele, Jesus mandou ele se levantar, e João tentou descrever, não encontrou palavras, ficou boquiaberto, e só isso mesmo. É outra coisa. Primeira criação, seres humanos mortos em pecado, criados, segundo em Adão, terrenos. Segunda criação, seres humanos que eram mortos e foram ressuscitados, se tornaram espiritualmente vivos, regenerados, criados segundo Cristo e celestiais. Eu quero ler rapidamente algumas outras passagens que falam deste contraste, mas de outro modo, usando outra figura, de maneira diferente, mas falando da mesma verdade. Primeira criação, nova criação. Sem Cristo e em Cristo. Colossenses 3, 9 e 10. Diz assim, Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, vai se transformando então. Então vejam aí, novo homem, velho homem. Várias vezes você vai ver nos escritos de Paulo também essas duas expressões, geralmente contrastando uma com a outra, velho homem, novo homem. Jesus usa outra linguagem, João 3 e 3, estou só pincelando rapidamente para vocês verem como este mesmo assunto é tratado de várias formas no Novo Testamento. João 3 e 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mesma coisa que Jesus está falando, nascer de novo. Como é de novo? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe. Nicodemos, para quem Jesus estava conversando, não entendeu nada e levou um carão. Você é mestre em Israel e não entende isso, como é que pode, Nicodemos? Imagina os outros. Não estou dizendo que você nasceu a primeira vez, volta para o ventre da sua mãe e vai nascer a segunda vez. Isso não tem sentido, não é, Nicodemos? Tem não, senhor. Pois é. Eu estou falando de outra coisa completamente diferente. Estou falando agora em um novo nascimento, de uma outra ordem. Interessante que no grego a expressão traduzida por de novo pode significar também do alto. É a mesma palavra no grego. Então, pode dizer, quem aqui no 3:3, em verdade, te digo que se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nesse caso aqui, nascer do alto seria do céu, um nascimento espiritual, e o de baixo seria o primeiro nascimento, o nascimento aqui da mãe física, o nascimento da terra. Seja como for, Jesus fala dessa mesma verdade, esse mesmo fato, de uma maneira bem diferente. João, basta voltar uma página, ou na mesma página da sua Bíblia, se você for a João 3, porque agora é em João 1, versículos 12 e 13. João 1, 12 e 13 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí ele explica, os quais, falando, os filhos de Deus, não nasceram do sangue, fisicamente, nem da vontade da carne, da relação entre um homem e uma mulher, não, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então João fala do mesmo assunto agora, mas falando em nascer do sangue no nível humano e nascer de Deus. Receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. O nascimento depois do nascimento na carne, de acordo com a vontade do casal, do homem, da mulher e tal. Não. Esse aí é o primeiro nascimento. O segundo é diferente. É totalmente espiritual, da vontade de Deus, por intermédio, por um ato direto de Deus. Observe, inclusive, que os que nascem espiritualmente, os que nascem do alto, os que nascem de novo, os que passam a ser novo homem, os que passam a ser nova criatura, são filhos de Deus. E os outros, os que não nasceram de novo, os que nasceram só em Adão, ficaram só na primeira criação, claro que não são filhos de Deus. É só um toque que eu queria dar aqui. Então vem, outro detalhe que eu quero dizer, é que ninguém deixa de ser filho depois de ter sido gerado. Isso no nível humano, quanto mais no celestial. Essa história de perder a salvação em Cristo é uma heresia e é da grande, muito comum, crida por milhares, talvez milhões dos que se chamam evangélicos, que é crente hoje e amanhã não é mais, porque pecou e pecou de maneira grave, então perdeu a salvação, depois recupera a salvação, depois perde a salvação, depois recupera a salvação. Não existe isso nem a nível humano, porque o seu filho, pelo fato de ter lhe desobedecido e feito muita raiva e ter infringido todas as normas que você traçou na sua casa, ele não deixou de ser seu filho. Você o expulsa de casa, mas ele não deixou de ser seu filho. Mas você vai lá no cartório e fala com o juiz, abre um processo civil e deserda. Ele não herda R$1 meu, não reconheço mais legalmente como filho, a lei me dá esse direito. Ótimo não, mas use o direito. Mas lamento muito, papaizinho, ele não deixou de ser seu filho. Ou mamãezinha, não deixou. Então, se a filiação é algo absolutamente indelével, não se apaga a nível humano, quanto mais a nível espiritual. Então alguém nasce de novo, nasce do alto, nasce em Cristo, recebe vida do Espírito Santo pela fé em Cristo, se torna uma nova criatura, se torna um filho de Deus, aí pecou, perdeu tudo, deixou de ser filho de Deus. Aí depois confessou o pecado, ganhou a salvação de novo. Não tem o menor sentido isto. Fica só o toque disto. Muito bem, quero ir adiante. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Um marco bem definido entre as duas situações de vida. E do jeito que essa ideia de perder a salvação não é bíblica, sabe outra? Que dentro desse contexto aqui, cai muito bem eu explicar. Nasci crente. Oh, quer ver o triste? Recebo uma visita na igreja. Prazer, seu nome? Veio da onde e tal? Sou um amigo, amiga, é cristão? É crente? Sou. Coisa boa. Onde é que foi aí sua conversão? Eu nasci no lar cristão, já nasci crente. Oh, meu irmãozinho. E teve um que puxou a carteira.
Só que sou crente, a minha carteirinha lá da igreja. Eita! Não está dizendo, vamos lá para o gabinete, vamos começar tudo do zero. Não se nasce crente, se nasce perdido. Eu gosto de dizer de vez em quando, filho de peixe é peixinho, filho de crente é pecadorzinho, perdidinho. Não é crentinho, não. Apesar de que eu creio que as crianças sem a idade ainda de decisão são salvas pelo sangue de Cristo. Não nasceram sem o pecado original, acho que nasceram, mas Cristo as limpa, uma vez que elas não têm a idade de tomar uma decisão. Mas isso é polêmica, é outra história, devia não ter nem puxado isso. Seja como for, se você acha que nasceu crente, converse comigo. O que é que mudou, de uma maneira bem prática, do antigo para o novo homem? Vou dizer bem rapidamente. Diferenças na origem e no destino. O antigo homem foi criado segundo Adão, já lemos. O novo homem é criado segundo Cristo, já falamos. O antigo homem é destinado ao inferno. O novo homem é um cidadão do reino dos céus. Diferenças na relação com Deus. O antigo homem é filho da ira. E Jesus disse, vós sois filhos do diabo, falando com os fariseus. O novo homem, filho de Deus, acabei de ler aqui em João 1 e 2. O antigo homem, morto, separado de Deus. Novo homem, vivo, ligado com Deus através de Cristo. Antigo homem, réu, culpado diante de Deus. Novo homem, justificado, quite com a justiça divina. Romanos 5,1 que eu não vou abrir. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, assunto resolvido. Nenhuma pendência mais. Antigo homem, idólatra, que adora a criatura, muitas vezes ele próprio. Esse assunto de idolatria é um mundo que eu não vou entrar. Mas é típico do antigo homem ter ídolos, mesmo que seja ele próprio, a filhinha, o filho, a esposa, o negócio, seja lá o que for. Mas o novo homem adora de coração ao único Deus triuno e verdadeiro. Diferenças na relação com os homens. Lembra do versículo 16? Chegou a hora. Voltemos a 2 Coríntios 5:16. Lembra? Ninguém conhecemos segundo a carne. Daqui por diante, eu vou tentar explicar rapidamente. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Esse conhecer significa ver, conhecer, e tem muitos sentidos, desde o literal, os sentidos literais até os metafóricos. No nosso caso aqui, não é muito difícil concluir, indica perceber com os olhos ou com alguns dos sentidos, voltar os olhos, voltar a mente, e avaliar de uma certa forma. Então, esse conhecer é considerar dentro de uma certa forma, de uma certa maneira. A ninguém conhecemos segundo a carne, no plano puramente físico e humano. Quando alguém se converte, a relação humana passa a ficar em segundo plano. É o que Paulo quer dizer aqui. E da afirmação geral, ele particulariza para Cristo. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que significa isso? O fato de alguém ter conhecido pessoalmente a Jesus Cristo, como um homem, como uma pessoa, ou mesmo que sem conhecer pessoalmente a Cristo, mas se acostumou a avaliar Jesus Cristo nos aspectos puramente terrenos, onde ele nasceu, quantos anos ele teve, o aspecto puramente humano dele, isso tem muito pouca importância comparado com o conhecimento espiritual que a pessoa passa a ter de Cristo. Basicamente isto, o que Paulo quer dizer aqui. Claro que quanto a Cristo isso não é aplicável a nós, porque eu não posso dizer que eu conheci Cristo pessoalmente, mas na época muitos conheceram Cristo. Paulo pode ter conhecido Cristo, muitos discutem isto. Alguns acham que Paulo assistiu à crucificação de Cristo, bem provável, por que não?
Pode ser que ele tenha visto Cristo agindo, falando, muito provável, mesma idade, basicamente, até onde se conclui, os dois tinham. Então ele pode estar querendo dizer assim, eu conhecia Jesus, eu vi Jesus, do jeito dele, o cabelo dele, a altura dele, e o próprio ensino dele, e a pessoa dele, de uma certa maneira, mas mudou tudo, totalmente o que eu pensava dele, a maneira como eu via, como eu o tinha em consideração, mudou completamente. Isto é o que ele quer dizer aqui. Irmãos, é interessante, nós conhecemos um bocado desta verdade na nossa vida. Primeiro falando das relações humanas, amigos que nós tínhamos, grandes amigos, era gostoso bater papo, conversar, a gente se converte, aí fica diferente, fica sem muita graça. Como é que eu gostava tanto daquela minha roda de amizades, daquelas conversas, daqueles assuntos, eu achava o fulano, eu admirava tanto o fulano, porque estava conhecendo segundo a carne, segundo as coisas do mundo, admirava. Hoje eu converso com ele, é tão vazio, está vendo de acordo com as coisas do alto. Quando olha para as coisas do alto, quando considera valores espirituais, aí acha o outro tão sem graça. E antigamente adorava conversar e até ouvir conselhos ou coisa desse tipo. É por aí que Paulo quer dizer com isto aqui. Muda. Na nova criação, aquele que está em Cristo, muda a maneira de avaliar a todo mundo, pai, mãe, irmão. Jesus disse, os inimigos do homem serão os da própria casa, e quem não amar mais a pai, mãe e tal, mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele mostra uma diferença brutal entre a maneira de nós considerarmos os relacionamentos humanos dentro de uma situação pré-Cristo ou sem Cristo, e agora através da nova situação em Cristo. Muda tudo. Outras dicas para você que gosta de dizer que é evangélico. Depois da sua mudança, seus círculos de amizades, e mesmo sem ser amigo, mesmo sem conhecer pessoalmente, a biografia de alguém que viveu 300 anos atrás, nem importa, mas a maneira de você avaliar as pessoas, enxergar as pessoas, valorizar as pessoas, mudou. A filosofia, Sócrates, Aristóteles, você tinha que ler, devorava livros desses homens. Claro, não conheceu nenhum deles, mas você tinha em consideração altíssima, provavelmente. Depois que você tornou-se em Cristo, está igualzinho aquilo que eles diziam e continuam dizendo nos livros, mexe tanto quanto antes com você. É uma pergunta fantástica para você fazer com relação à genuinidade da sua conversão. Que tipo de pessoas você admira hoje? São tipos diferentes das que você admirava e gostava e curtia antes? Não é que você vai ter raiva agora do pai, da mãe, do ex-amigo, tá? Claro que não, mas fica completamente diferente. É isso que Paulo quer dizer. Tocando para frente. Diferenças práticas do andar diário, brevemente eu vou encerrar. O antigo homem era desobediente a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, lá é Paulo em Romanos 3, e citando o Velho Testamento, inclusive. Desobedientezinho, inveterado. O novo homem, bom, eu vou dizer, ele quer ser obediente, ele não é 100%, mas sofre quando não é. Que ele quer ser, ele faz questão de ser. E um outro muito parecido com isso é a questão dos alvos. Antes, alvos mundanos, materiais, salariais, puramente profissionais.
O novo homem, os alvos dele são espirituais. Mas pastor, eu tenho que estudar muito para passar no concurso e ganhar o pão com o suor do rosto. Eu sei, mas eu vou repetir. O alvo, o que brilha os olhos dele, não é o concurso, não é o salário. O que brilha os olhos dele é estar encaixado na vontade de Deus, passando ou não no concurso, dobrando ou diminuindo o salário. Secundário, importante no sentido da vida, da manutenção, mas não é o grande objetivo, não é aquilo pelo qual você respira, você vibra. Mudou. Outra dica: depois da sua conversão, seus alvos de vida mudaram, a maneira como você avalia a sua vida e que você investe o seu tempo, a sua cabeça, a sua inteligência, mudou de alguma forma, ou está na velha história do homem terreno. Comer, viver, se vestir, ganhar dinheiro, comprar uma coisa, aquela coisa que você comprou fica velha, depois compra outra, aí vai, adoece, toma remédio, aí vai, até morrer. Esse é o alvo. E muitos dizem assim: um dia eu chego lá. Amigo, lá onde? Dá vontade às vezes de eu perguntar. É muito comum você ver cantores e artistas de cinema entrevistados, um dia a gente, políticos, um dia a gente chega lá. Aonde, desgraçado? No bom sentido. Pobre coitado, é o que eu quero dizer. Você vai chegar aonde com essa filosofia de vida, com esses alvos, com esses objetivos? Isso aí faz sentido no seu coração, isso que eu estou dizendo? O antigo homem tinha prazer no pecado e desprezo pelas coisas de Deus, até repugnância. O novo homem tem ódio ao pecado, inverteu. E ele tem agora prazer nas coisas de Deus e fica com raiva dele próprio, porque não agrada mais a Deus. E procura diante de Deus, me santifica mais. Como é que eu ainda estou pecando naquele velho pecado? Eu não tenho vergonha não, Senhor. Mudou tudo, a maneira dele encarar essa questão. Irmãos, eu vou encerrar com 2 comentários. Primeiro, examine, faça um exame muito profundo no seu coração, se avalie, se autoavalie quanto à genuinidade da sua conversão. É perigoso achar que é salvo e não ser. Eu vou repetir, é perigoso achar que é salvo e não ser, porque vai para o inferno quando morrer. Ninguém vai ser salvo porque acha que é. Fique alerta. Por outro lado, não é saudável um verdadeiro crente ficar se martirizando, mesmo fraco na fé, que todos nós temos nossas fraquezas, nossas fragilidades de fé, mas ficar se angustiando. Puxa, eu passo no checklist aqui, eu passo nessas avaliações, mas eu ainda peco constantemente, eu fico um pouco perturbado. Será que eu sou mesmo regenerado? Essa dúvida é muito torturante para mim. 2 coisas aqui para lhe ajudar. Luta espiritual não indica que você não é crente, é o contrário. Indica que você é, porque assim não haveria luta espiritual. O homem da primeira criação, o homem do mundo, o velho homem, não tem luta espiritual profunda. Pode ter luta contra a consciência dele, mas no nível muito baixo, muito modesto comparado com o que eu estou dizendo de uma luta espiritual entre o Espírito Santo que habita na pessoa e a carne da pessoa. Então, as lutas são normais, está lá em Gálatas 5,17, não vou ler. Jamais as lutas vão conseguir afastar você de Deus e de Cristo, Romanos 8. Então, se console com isto, a nossa fé é fraca, procure fortalecê-la, se esforce diante de Deus para ser cada vez mais santo, com a ajuda dEle, com o poder dEle, mas evite os 2 extremos então.
de achar que é crente porque diz que é evangélico há 3 anos e meio, só porque disse e levantou a mão e dá o dízimo. E do outro lado, é ficar achando que não é crente, sendo crente, de fato. Então, vá para as Escrituras e faça uma análise correta. E baseie a sua fé mais na sua mente do que na sua emoção. Cuidado com o tal do sentir, é onde os irmãos pentecostais sofrem, porque eles se acostumam a basear a fé deles no sentir. Eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, eu estou sentindo que Jesus está aqui ao lado, eu estou sentindo que os demônios estão ao redor do nosso prédio, eu estou sentindo, aí haja sentimento. E muitas vezes é a mente, muitas vezes o próprio humor altera com o nosso metabolismo, nossos hormônios. Tenha cuidado com o sentir. Não é que não cabe o sentimento no exercício da fé cristã e da nossa vida cristã, não é que não cabe, cabe, claro que cabe. Eu não vou ter tempo para desenvolver, eu quero encerrar. Mas cuidado com o tal do eu sinto isso, eu sinto aquilo. Vá mais para o eu sei que. Pelas Escrituras, use a mente, use a consciência, use o raciocínio. Está cheio de passagens que eu poderia mostrar que Paulo valoriza o conhecimento, a mente. Então, firme sua mente na palavra de Deus, peça a Deus paz, alegria no seu coração e se beneficie dessa mudança maravilhosa que ocorreu em você, se ocorreu de fato, claro, sendo a nova criatura. E você, amigo ou amiga, que ainda está sem Cristo, que Deus use tudo o que foi dito aqui, para que você possa utilizar, moer no seu coração, e chegar ao ponto de dizer, Senhor, me torna uma nova criatura. Eu quero que as coisas antigas tenham... Eu quero deixar para trás as coisas deste mundo aqui, são tão pequenas, tão mesquinhas, tão fúteis, fugazes. Me faz uma nova criatura para eu ver a maravilha que é ser um filho de Deus em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como pedi no início, toque cada coração, conforme cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.